Volume 6. Capítulo 4. Depois de ver a Kusaki em sua busca para recuperar a chave Ágata, Azuna e eu compartilhamos um olhar silencioso por uns bons 5 segundos. A razão pela qual o Cylon desapareceu, porque o grupo de morte o matou. Ele disse que isso aconteceu na noite do primeiro dia. Coincide com a hora da emboscada de morte e do usuário da adaga. Mas, isso é possível. Eu diria que o nosso Cylon está morto, mas o Cylon de todos ainda está vivo e bem na mansão. Murmurei. Kismel olhou para o lado, curiosa. Do que está falando? Oh, é uma missão que estávamos fazendo em Station. Quando dizemos missão, é apenas uma palavra humana, como pedido ou dever. Expliquei, antes de iniciar uma breve explicação sobre a maldição de Station. Um assassinato que ocorreu há 10 anos e um cubo dourado desaparecido. O Lord Cylon nos contratou para encontrá-lo e nos fez procurar em uma casa abandonada na cidade vizinha de Suribus. O próprio Lord apareceu lá e nos paralisou, mas durante a viagem de volta, carregado em sua carruagem, Cylon foi abrupta e chocantemente assassinado. No final, as sobrancelhas de Kismel estavam baixas. Ela murmurou, então vocês passaram por tudo isso antes de chegar aqui. E os que mataram esse Lord foram os bandidos que o atacaram? Você diz que eles tinham as agulhas envenenadas dos caídos. É isso mesmo. Então, isso não pode ser ignorado. Azuna, disse ela, virando-se para a direita em direção à esgrimista, estou muito ansiosa para saber como você planejou que passássemos meu dia de descanso, mas não deveríamos investigar isso primeiro? Para descobrir como usar as 2 chaves que você adquiriu. Por quê? O quê? Azuna deixou escapar. Nós 2 ficamos de olhos arregalados com isso. Eu estava preocupado com a linha de missão Maldição de Station, já que a tínhamos deixado pendente, e não me opunha à ideia de aproveitar esse tempo para avançar mais, mas se Kismel fosse se juntar a nós, ela teria que entrar na cidade de Station. Abri e fechei minha boca várias vezes antes de pensar no que perguntar à cavaleira. Bem, sua presença conosco nos daria força de 1000, mas você tem certeza de que quer entrar em uma cidade humana? Não é como se um elfo não conseguisse respirar dentro dos limites da cidade, certo? Eu nunca estive dentro de uma, mas há mais do que algumas histórias de meus companheiros entrando furtivamente nas cidades por curiosidade ou para uma missão secreta ou outra. E antes da grande separação, era comum que humanos e não humanos entrassem e saíssem dos vilarejos uns dos outros. Se eu usar um capuz, talvez eles nem percebam minhas orelhas compridas. Isso pode ser verdade, mas, mesmo com suas orelhas escondidas, eles verão o cursor do NPC que desguarda Real Elfo Negro, pensei, mandando um olhar para minha parceira. Por alguma razão, porém, Azuna sorriu para Kismel. Sim, vamos lá. Na verdade, eu estava planejando lhe dar um passeio por Station hoje, Kismel. O quê? Eu gritei. Esse era seu plano. Tecnicamente, o portão de teletransporte em Station. As árvores espirituais dos elfos só começam no 3º andar, certo? Então, imaginei que nem Kismel nem os outros elfos negros jamais viram o 1º ou o 2º andar de Ankrad, disse ela, voltando-se para a mulher. É isso mesmo. Alguns elfos exploraram as torres do Pilar dos Céus que conectam os andares verticalmente, mas somente do 3º andar para cima. Até onde eu sei, nenhum elfo pisou nos 2 primeiros andares desde os tempos antigos. Poderei me gabar para meus parentes e companheiros do 9º andar que passei por um portão humano até o 1º andar. Posso até contar a Tio Nel, quando estivermos fadadas a nos encontrar novamente. Sem perder o sorriso, Azuna estendeu a mão e roçou as costas da cavaleira com sua mão. Eu também me senti um pouco choroso com isso, mas não pude me impedir de considerar a logística de tudo isso. Havia centenas de NPCs em Station, e os jogadores não iriam inspecionar o nome do cursor de cada NPC que perambulava pelas ruas. Mas isso não esclareceu todas as minhas preocupações. Será que um NPC poderia viajar por um portão de teletransporte? De todas as cidades principais pelas quais passei no jogo, nunca tinha visto um NPC usar os portões. E se nós 3 atravessássemos o portão, mas Kismel não conseguisse viajar e ficasse para trás? Bem, então Azuna e eu poderíamos simplesmente voltar. Mas, falando mais seriamente, e se algum erro do sistema fizesse com que apenas Kismel, ou até mesmo nós 3, fossemos enviados para algumas coordenadas aleatórias? Na pior das hipóteses, talvez a própria Kismel pudesse ser totalmente excluída do sistema. Eu não podia descartar essa possibilidade. Não, espere. Uma ideia repentina me veio à mente e abri a janela sobre a mesa.
Em minha caixa de entrada de mensagens, ainda havia uma mensagem instantânea que recebi ontem do lado de fora da caverna na quarta área. Toquei nela e usei o botão replay para enviar uma nova pergunta. O que acontece se você passar por um teletransportador com um NPC no grupo? Argo, a informante, não levou mais de 30 segundos para enviar uma resposta a essa consulta abreviada. Um NPC de missão é removido do grupo. Os NPCs de guarda que você contrata com dinheiro ficam com você. Sem C. E, como bônus, estamos no meio da terceira área. Então, minha conta aumentou novamente, mas pelo menos consegui a informação que queria. Nas cidades maiores, havia quartéis de guarda e instalações desse tipo, onde era possível contratar NPCs guarda-costas por uma certa quantia de call por hora. Eu nunca tinha usado esse serviço e quase nunca tinha visto grupos com esses NPCs, então eu simplesmente não sabia o que acontecia com esses guardas quando você passava por um portão de teletransporte. Azuna e eu não estávamos pagando Kismel por sua companhia, é claro, mas nossa busca pela chave oculta no sexto andar já havia terminado. Nesse momento, Kismel estava nos acompanhando por vontade própria, então era difícil dizer em qual dos dois resultados de Argo isso se encaixava. No mínimo, parecia que o sistema estava preparado para a possibilidade de os NPCs entrarem nos portões de teletransporte, e não teríamos nenhum acidente ao sermos teletransportados para variáveis aleatórias ou Kismel ser corrompida e excluída. Olhei para cima e interrompi as mulheres, que agora estavam falando sobre o nono andar. Estou achando que Kismel também pode usar o portal de teletransporte. Então, com isso resolvido, vamos continuar. Vai demorar um pouco para chegarmos a Station daqui. De fato, estou pronta para partir a qualquer momento. Eu também. Com minhas companheiras a bordo, levantei-me e enfiei o último pedaço da torrada de Azuna na boca, mastigando enquanto andava. Ouvi uma reclamação sobre meus maus modos por cima do ombro e inclinei o pescoço para baixo. Kismel e as mulheres elfas que estavam na mesa próxima deram risada. Eu esperava que a viagem do castelo de Galei até Station levasse pelo menos 4 horas, não importava como viajássemos. Mesmo evitando batalhas sempre que possível em campo aberto, a masmorra que separava a primeira e a segunda área era um tiro certeiro, sem lugar para se esconder. A floresta densa que cobria o centro da primeira área era uma zona não mapeada, então teríamos que ir para o oeste para viajar por Suribus. Mas, no final das contas, apesar de levar 10 minutos para que Kismel recebesse aprovação para pegar a capa de folhas emprestada novamente, acabamos reduzindo quase pela metade o tempo de 4 horas que eu esperava. O principal motivo foi o fato de Kismel ter nos dado as gotas de velocidades novamente, o que nos permitiu caminhar sobre o lago até a primeira área, em vez de passar pela masmorra do túnel. O segundo motivo foi que, quando nos aproximamos da floresta da primeira área, Kismel recuperou sua energia com sobra, proclamando que iríamos diretamente pela floresta e nos guiando por todo o caminho. Até encontramos uma pequena ruína nas profundezas da floresta, derrotamos seu chefe e pegamos alguns tesouros. Se não fosse por isso, talvez tivéssemos levado apenas 1 hora e meia, e não 2. E o terceiro motivo, é claro, foi ter a tremenda habilidade de luta de Kismel ao nosso lado. Quando as árvores começaram a diminuir e o branco brilhante de Station apareceu à distância, Azuna se maravilhou. Uau, sempre em frente! Como você sabia o caminho sem um mapa, Kismel? Você não deve subestimar minha capacidade, Azuna. Nós, elfos, nunca estamos perdidos em uma floresta. Isso é incrível, disse ela com alegria. Sozinho, eu me perguntava cinicamente se ela estava acessando os dados do mapa do jogo. Na hora certa, uma cena da aventura de ontem se repetiu em minha mente. Naquele calabouço que abrigava a chave Ágata na quarta área, enfrentamos um quebra-cabeça deslizante com 35 peças, e Kismel resolveu tudo em um número mínimo de movimentos, sem sequer pensar muito. Isso não era algo que pudesse ser explicado como a capacidade intelectual de uma inteligência artificial. Os computadores tradicionais que tentavam resolver problemas NP difíceis, como quebra-cabeças de grade N multiplicação N, com um número mais eficiente de movimentos, exigiam uma grande quantidade de potência da CPU. Por outro lado, o próprio sistema SAL gerou esse quebra-cabeça para a porta da masmorra, de modo que o sistema, pelo menos, tinha que saber a solução mais rápida. E se Kismel, sem estar consciente disso, acessasse a solução armazenada pelo sistema? Da mesma forma que os elfos podiam viajar pela floresta sem se perder porque tinham os dados do mapa na ponta dos dedos. Pensando profundamente, segui as duas mulheres para fora da floresta, com a cabeça inclinada para a esquerda e para a direita. Havia um campo aberto diante de nós, levemente marrom no frio do inverno,
além do qual ficava Station, com sua estranha disposição em degraus. Kismel se espreguiçou sob a luz suave do sol e abaixou o capuz de sua capa azul marinho, a preciosa capa de folhas há muito tempo guardada em sua bolsa. Em seguida, ela passou a parte de trás do manto pela frente e amarrou uma corda ao redor do emblema dos Cavaleiros Reais de Pagoda para que ninguém pudesse dizer que ela era uma elfa negra apenas pela aparência. Azuna levantou seu próprio capuz vermelho escuro, o que me fez querer participar, mas achei que um grupo de 3 pessoas escondendo o rosto seria suspeito. O grupo principal estava lutando contra sapos gigantes e insetos aquáticos no pântano distante da terceira área, então era improvável que encontrássemos alguém que conhecêssemos em Station a essa hora. Atravessamos o campo em linha reta, finalmente encontrando o caminho principal, e fizemos uma pausa logo ao sul dos limites da cidade, quando Kismel parou para olhar a cidade de cor branca. É linda, ela murmurou, mas que lugar estranho. Azuna e eu já estávamos acostumados com isso, mas era verdade que Station e sua construção uniforme de blocos de 15 centímetros eram muito estranhos. Todas as grandes cidades humanas são construídas dessa forma? Não. É apenas esta cidade que é especialmente estranha, explicou Azuna rapidamente. Lembra-se de quando lhe contamos sobre o cubo dourado que desapareceu da mansão do Lorde da cidade? Esta cidade inteira foi construída com blocos de madeira e pedra cortados nas dimensões exatas daquele cubo. Ah, mas não vamos ficar aqui conversando, disse Azuna. Estou com fome. Graças à ajuda de Kismel com os atalhos, ainda não eram nem 10 horas, mas eu também estava com um pouco de fome. Eu estava pensando que seria bom mostrar a Kismel o que eram os bolos de estilo humano antes de enfrentarmos a missão da maldição com honestidade. Eu estava um pouco nervoso ao atravessar o portão, mas nada mudou em Kismel depois que a placa Zona Segura apareceu em minha visão quando cruzamos a fronteira. Ela não parecia ver o mesmo marcador visual que nós. Lembrei-me de que ela também deve ter entrado sorrateiramente em Zunfut, no terceiro andar. Havia mais do que alguns jogadores na ampla rua principal da cidade, mas a maioria eram apenas turistas que vinham dos andares inferiores para dar uma olhada. Como eu esperava, ninguém parou para examinar o cursor amarelo de Kismel. Aliviado e relaxado, sugeri: vamos parar para tomar um chá aqui perto? Podemos passar o resto da manhã investigando o desaparecimento do Lorde. Depois do meio-dia, podemos descer o portão de teletransporte. Concordo. Acredito que isso será aceitável, acrescentou Kismel. Por isso, nos orientei em direção a um restaurante com um amplo cardápio de doces, não muito longe do portão sul. Viramos para o oeste, saindo da estrada principal e entrando em uma estrada menor. Depois de um tempo, Kismel parou e esfregou um dos blocos de madeira marrom escura usados para as construções. Você corta as árvores deste tamanho e depois as empilha novamente. Os seres humanos fazem as coisas mais estranhas. Azuna e eu trocamos um olhar. Os elfos, elfos negros, elfos da floresta e até mesmo os elfos caídos, nunca cortariam uma árvore viva. Se usassem alguma madeira em seus edifícios imóveis, ela só viria de árvores que tivessem caído no final de sua vida útil. Nesse sentido, a parte baixa de Station, no lado sul, talvez fosse o maior desperdício de madeira em qualquer grande cidade humana. Talvez esse não fosse o melhor lugar para se escolher como destino. Mas, apesar da minha preocupação, Kismel apenas nos deu uma olhada e piscou de surpresa. Oh, não estou reclamando, disse ela, sorrindo. Os elfos têm seu modo de vida, assim como os humanos. O velho eu, na verdade, todos os elfos negros, desde um passado muito distante, desprezavam as outras raças como tolas inferiores a nós, mas desde que os conheci e acompanhei algumas vezes, aprendi que a humanidade também possui muitas virtudes. Nós nos conhecemos quando vocês salvaram minha vida do elfo da floresta que estava prestes a me derrotar. Suponho que o fato de ter minha vida salva por humanos certamente fez com que eu mudasse de ideia. Azuna e eu nos olhamos de relance e depois nos acanhamos. Quando vimos os 2 cavaleiros elfos lutando na floresta, o principal motivo pelo qual escolhi Kismel em vez do cavaleiro sagrado dos elfos da floresta foi porque foi o que fiz na versão beta. Apenas escolhi o caminho conhecido. Então, por que eu a escolhi na versão beta? Na época, eu não era um jogador solo, mas estava em um grupo de 4 pessoas desconhecidas, portanto, a decisão não foi só minha, mas ninguém mais protestou. E lembro que chegamos a um consenso em questão de segundos. Talvez seja porque os outros 3 também eram homens e Kismel era uma bela mulher mais velha. Mas, em outros jogos e romances, os elfos negros eram frequentemente os antagonistas.
O elfo da floresta parecia um cavaleiro heróico e brilhante, e poderíamos ter escolhido sua lealdade a ele por esse motivo. Será que eu senti algo naquele momento, além do fato de Kismel ser uma mulher? Kismel, Azuna murmurou, aproximando-se da cavaleira. A verdade é que, quando entramos para ajudá-la no terceiro andar, entrei em pânico por um instante, sem saber o que ela estava prestes a dizer, mas não tive chance de intervir ou ouvir o resto, porque Kismel agarrou os ombros de Azuna e a puxou para mais perto, enquanto olhava por cima do meu ombro e gritava: "Quem vai lá?" O tom de alarme em sua voz fez com que eu me virasse para olhar. Não havia ninguém na rua de 3 metros de largura. Não estávamos na área comercial, portanto, os únicos prédios ao longo da rua eram casas com as portas bem fechadas. Olhei em volta, mas não vi nenhum sinal de cursores verdes, amarelos ou mesmo, impossível neste lugar, laranja. Mas, nesse exato momento, uma pequena silhueta praticamente desapareceu das sombras de um prédio. Ela estava vestida com uma capa cinza com capuz, escondendo sua identidade. O cursor sobre sua cabeça era amarelo, indicando um NPC. Kismel prontamente agarrou o punho de seu sabre e eu estendi a mão para trás para pegar a espada em meu ombro. No entanto, a figura balançou a cabeça e, alto o suficiente para ouvir, disse: "Não quero lhe fazer mal." A voz era de uma garota muito jovem, e de alguma forma era familiar. Onde eu tinha ouvido isso, eu me perguntava, mas não conseguia chegar a uma resposta. O nome sob o cursor era Mia, mas isso também não me chamou a atenção de imediato. Kismel repetiu sua pergunta: "Quem é você? Por que estava nos seguindo?" Ela tinha seu próprio capuz preto abaixado, portanto, em termos de roupas, as duas eram muito parecidas, exceto pela questão da altura. Kismel era um pouco mais alta do que eu, mas a mulher de capa cinza à nossa frente parecia mais do tamanho de uma criança. "Eu só quero falar com aquele espadachim ali", disse o NPC, apontando para o meu rosto com uma mão magra. Eu? Lorde Espadachim, você tem uma dessas", disse ela, abrindo a mão para revelar uma pequena chave pendurada em um pequeno cordão. "Agora, esse item eu reconheci." "Querido, isso não é." Azuna sussurrou, e eu assenti. Abri meu inventário e materializei o mesmo item que havia recebido 3 dias antes. Era a chave de ferro, uma das duas que caíram quando Morte matou Ursilion. Levantei a chave, que também estava presa em um pequeno laço, fechei a janela do jogo e deixei-a pendurada como a garota NPC estava fazendo. Então, algo muito estranho aconteceu. A chave cinza, completamente comum, começou a emitir um leve zumbido, vibrando suavemente. Do meu lado, a chave do NPC estava apresentando a mesma reação. "Quem é você? E o que essa chave faz?" perguntei. O NPC de capa cinza guardou a chave e se aproximou. Kismel manteve sua mão no punho do sabre, mas não o sacou. "Enquanto tivermos essas chaves, não estaremos seguros, nem mesmo na cidade. Vamos para outro lugar", disse a NPC chamada Mia. Compartilhei um olhar com Azuna e Kismel. Não podíamos descartar a possibilidade de uma armadilha. Mas tínhamos vindo a essa cidade para investigar o mistério das 2 chaves de Silon, e aqui estava uma pista importante, então não havia por que recuar agora. "Tudo bem", disse Azuna. "Para onde devemos ir, então?" O NPC assentiu, deu uma olhada ao redor e sussurrou: "Sigam-me." Seguimos a mulher encapuzada até a extremidade oeste da metade sul de Station, onde a construção era mais densa. Ela usou outra chave, uma de cor bronze, para abrir a porta de uma pequena casa, nos conduziu para dentro e, em seguida, olhou para fora para se certificar de que estávamos sozinhos antes de fechar e trancar a porta novamente. Havia uma sala de estar no final de um corredor curto. Apesar de ter acabado de passar das 10 da manhã, estava bastante escuro lá dentro. As persianas da janela maior estavam fechadas, de modo que a luz do sol só entrava pelas poucas janelas menores ao redor da sala. O NPC acendeu uma lâmpada pendurada na parede e depois se virou para pedir desculpas. "Sinto muito por não poder abrir a janela para vocês." "Espere, vou preparar um chá", disse ela, indo para a cozinha, mas Azuna a puxou de volta. Não há necessidade. Por favor, diga-nos o que tem a dizer." "Oh, estou vendo." A NPC fez uma pausa e, em seguida, indicou o sofá no meio da sala de estar, de modo que nós 3 nos sentamos nele. Ela pegou uma poltrona à nossa frente e baixou o capuz. Azuna arfou. Eu também fiquei atônito. Com base em sua altura, presumi que a mulher era muito jovem, mas vendo suas feições na luz agora, ela era na verdade apenas uma criança, talvez não mais do que 10 anos de idade. Por precaução,
Olhei para as orelhas sob seus cabelos loiros bem penteados, mas ela não era uma elfa. Meu nome é Meia, disse ela, e, de repente, entendi como o nome Mia deveria ser pronunciado. Era um nome simples, mas de certa forma misterioso. Eu sou Kismel, uma cavaleira, disse a elfa, que manteve o capuz. Azuna e eu seguimos seu exemplo. Eu sou Kirito, um espadachim, eu acho. E eu sou Azuna. Sou uma espadachim. Kismel, Kirito e Azuna. Eu entendi direito, ela perguntou, usando a rotina familiar dos NPCs para verificar a pronúncia. Ela olhou diretamente para mim com olhos verde acinzentados. Kirito, a chave de ferro que você possui veio do Lord Silon de Station, correto? Sim, sim, concordei. Depois percebi que poderia estar criando uma perigosa impressão equivocada. Ah, mas eu não tirei isso dele à força. Tecnicamente, eu, peguei-a do chão. Gaguejei. Azuna perguntou calmamente, Mia, você, sabe o que aconteceu com o Silon? Sim. A garota assentiu com a cabeça, com os olhos baixos. Soube por Terro, o jardineiro da mansão. Silon, meu pai foi atacado por bandidos fora da cidade há 3 noites e morreu. Jardineiro? Pai? As duas palavras colidiram em meu cérebro, e demorou um pouco para que elas se encaixassem nos devidos lugares. Os únicos que sabiam que o Silon estava morto eram eu, Azuna, Kismel, Morte e o usuário de adagas, além do grande NPC que servia ao Silon. Isso significaria que o homem grande que saiu na carruagem era o jardineiro chamado Terro. Isso era tudo muito bom, mas a garota também chamava Silon de pai. Levando em conta o valor nominal, isso significaria que ela era filha do falecido Lorde. Na manhã seguinte ao ataque de morte, Azuna me perguntou se Silon tinha família, e eu disse que não me lembrava de nenhuma esposa ou filhos em sua mansão. Eu nunca tinha visto a família de Silon na versão Battle desta vez, mas isso não era prova de que Silon não tinha família. Mia, você é filha de Silon? Perguntou Azuna, chegando à raiz de tudo que eu estava pensando. Mia reconheceu que sim. Azuna hesitou por um breve momento antes de dizer, eu, sinto muito, Mia. Estávamos presentes quando aqueles bandidos atacaram seu pai. De fato, a verdade é que os bandidos estavam atrás de Kirito e de mim. Silon foi apenas uma vítima. Senti como se minha cabeça estivesse se partindo em duas. Mia era um NPC, e as conversas com ela tinham de fazer parte da missão Maldição de Station. Mas Morte matou Silon, e ele era um jogador, foi um evento espontâneo, não uma etapa programada da história da missão. Como foi que, em apenas 3 dias, isso foi incorporado ao cenário da missão? Eu tinha certeza de que, depois de vermos o Silon morrer, outro Silon idêntico apareceria em Station, de modo que a missão continuaria para todos os outros jogadores, independentemente disso. Não precisa se desculpar por isso, disse Mia, mais madura do que sua idade. Levantei minha cabeça. Eu soube de tudo pelo Terro. Como o pai lhe deu veneno e o sequestrou, ia trancá-lo no labirinto sob a mansão, forçando-o a cumprir o dever, não, a expiação que ele deveria suportar. Expiação, repeti sem perceber. Mia voltou seus misteriosos olhos verdes para mim. Reuni minha coragem e perguntei à garota NPC, você sabe, o que seu pai fez? Sim, disse Mia, olhando para baixo. Mamãe me contou tudo no outro dia. Mamãe, repeti novamente. A mãe de Mia teria de ser a esposa do Silon, presumi, quando Azuna cutucou meu braço com o cotovelo. O choque fez com que minhas sinapses finalmente disparassem corretamente. Eu já havia explicado, para Azuna, que Silon tinha uma amante há 10 anos. Isso significa que sua mãe é a aprendiz do Lorde anterior, quero dizer, serva. Eu disse, quase dizendo a palavra aprendiz por engano, com base em meu conhecimento do beta. Felizmente, Mia não pareceu notar ou achar isso suspeito. Sim, disse ela, o nome de minha mãe é Teano, e ouvi dizer que ela serviu a Pitagrus, o antigo Lorde de Station, até 10 anos atrás. Teano. Eu a conheci há 4 meses, durante o teste beta do Sal. Mas ela deixou uma forte impressão e, se eu fechasse os olhos, poderia evocar a imagem de seu belo rosto imediatamente. Se eu tentasse, conseguiria ver alguns desses detalhes nas feições de Mia também. Na missão Maldição de Station, na rota correta, bem, a essa altura não havia como saber o que era correto, então vamos chamá-la de rota beta. Fui paralisado por um Silon na casa em Suribus, colocado em um saco e levado de volta para Station. Depois salvo nas ruas secundárias por ninguém menos que Teano.
Ela já foi uma serva na mansão do Lorde, uma especialista em quebra-cabeças que conquistou a admiração de Pitagrus, além de ser uma lutadora habilidosa com a espada. Em uma noite, há 10 anos, ela testemunhou um Cylon furioso golpear Pitagrus até a morte com um cubo dourado. Ela deveria ter contado a um guarda imediatamente, mas depois de muita angústia, Theano decidiu manter o silêncio. Isso porque Cylon também era seu amante. Embora Cylon tenha matado Pitagrus por não nomeá-lo como sucessor, na verdade, o plano de Pitagrus era nomear o próximo Lorde da cidade a pessoa que ele estava treinando secretamente, Theano. Quando Cylon saiu da sala, ela entrou e pegou o cubo sangrento, depois o trancou na parte mais profunda do calabouço das provações, embaixo da mansão. Em seguida, ela colocou a chave para abrir a masmorra no esconderijo em Suribus e deixou seu emprego como serva. Theano esperava que Cylon se arrependesse de seu pecado e revelasse tudo o que havia feito a ela. Só então ela planejava dizer a Cylon onde encontrar a chave. Mas Cylon alegou que o corpo, cujo rosto estava irreconhecível, pertencia a um viajante sem nome e que foi Pitagrus quem matou o viajante. O resultado foi uma maldição de quebra-cabeças que se abateu sobre Station, e que está se expandindo constantemente para além da cidade até hoje. No teste beta, Theano e eu entramos sorrateiramente na mansão, convencemos Cylon a ver o erro de seu comportamento e usamos a chave dourada para entrar na masmorra sob o prédio. Nós três completamos muitos quebra-cabeças e passamos por monstros do tipo astral que não deveriam ter aparecido lá, até chegarmos ao final da masmorra. Lá, derrotamos o fantasma vingativo de Pitagrus em uma batalha de quebra-cabeças, recuperamos o cubo, o purificamos com água benta e oferecemos ao túmulo do viajante, na verdade, Pitagrus. Em seguida, o fantasma dele apareceu novamente e perdoou Cylon, fechando o círculo da história. Mas, dessa vez, Cylon não pôde expiar seu pecado e desfazer a maldição, pois foi morto por morte, o PK. Esse evento, que deveria ter afetado apenas a missão de Azuna e eu, de alguma forma agora se aplicava a todos os jogadores. Aparentemente, Cylon havia desaparecido da face de Aincrad. Não havia mais uma maneira de concluir a missão na mesma ordem de eventos que eu usava na versão beta. Eu tinha a chave dourada em minha posse, então talvez pudéssemos entrar na masmorra e recuperar o cubo. Mas será que só isso anularia a maldição de Pitagrus? E por que não estávamos sendo visitados pela própria Theano, mas por sua filha Mia? Theano, onde está sua mãe agora? Perguntei com cuidado. Os lábios da garota se contraíram e ela balançou a cabeça. Ela tirou a chave de ferro da camisa e ficou olhando para ela. Não sei. Na manhã seguinte, ao saber que meu pai havia sido morto, ela deixou um bilhete e esta chave e desapareceu. O que dizia o bilhete? Continha um pedido de desculpas para mim, a verdade sobre o assassinato do viajante na mansão há 10 anos e um lembrete para visitar Barro se ela nunca mais voltasse. Quem é Barro? Perguntei, achando que o nome também me era familiar. Para minha surpresa, quem respondeu foi Azuna, e não Mia, o jardineiro da mansão na época em que Theano trabalhava lá. Lembra que conversamos com ele há 3 dias? Ah, sim, murmurei. Mia assentiu com a cabeça e explicou. Barro é o pai de Terro, que agora cuida dos jardins. Há 10 anos, meu pai matou Pitagrus, o Lorde anterior, embora ele tenha dado a entender que um viajante foi morto, e Pitagrus desapareceu. Depois disso, muitos dos servos deixaram seus empregos lá, inclusive minha mãe e Barro. Mas Terro estava tendo problemas para aprender suas palavras e disseram que ele não conseguiria se sustentar na cidade. Então meu pai, o novo Lorde Cylon, concordou em acolhê-lo. Ah, estou vendo. Eu disse, lembrando-me do silêncio e da obediência do homem grande que apareceu no esconderijo secreto. Parecia que talvez o Cylon não fosse totalmente maligno em sua essência, afinal de contas. Suspirei. Um silêncio pesado se abateu sobre a cena. Ele foi quebrado pela voz suave de Kismel. Mia, você disse que, enquanto tivéssemos a chave, não estaríamos seguros na cidade. Por que isso acontece? Essa foi uma questão curiosa, é verdade, mas o mais interessante e estressante para mim foi que 2 NPCs estavam interagindo de uma forma que não poderia ter sido pré-escrita na história. Eu me perguntava se eles realmente manteriam uma conversa lógica, quando, na noite em que mamãe deixou a chave e a carta para trás, um ladrão invadiu a casa onde moramos por anos, bem perto da praça da cidade. Fui acordado pelo barulho e fui até a sala de estar, onde um bandido vestido de preto estava segurando a chave e sacou sua adaga para atacar quando me viu. Consegui lutar com ele e pegar a chave de volta, mas percebi que era perigoso ficar na casa e então me mudei para cá assim que pude. Ah, de quem é essa casa?
A casa do meu pai. Foi aqui que o Lord Silon viveu antes de ir morar na mansão como aprendiz do Lord Pitagrus. Meu pai nunca mais voltou, mas minha mãe me trazia aqui para limpar o lugar de vez em quando. Entendo, disse Kismel, cruzando os braços. Então o bandido ainda não sabe sobre esta casa. Ao lado dela, eu cantarolava para mim mesmo. Estou vendo. Então, este é o lar original do Silon. Se dermos uma olhada, talvez encontremos algumas pistas de... Não, espere. Antes disso, Mia não disse algo estranho? Espere só um momento, Mia. Você disse que um ladrão com uma adaga veio roubar sua chave. Você lutou com ele sozinha? Azuna perguntou enquanto eu tentava me lembrar do que ela havia dito. Mas sim, essa era a parte. Mia havia dito que tinha lutado com ele, mas como uma garota de apenas 10 anos poderia fazer uma coisa dessas? Com novos olhos, olhei para a garota de cabelo curto. Mesmo com a capa cinza, era possível ver de relance que ela era incrivelmente magra. Apoiadas sobre os joelhos, suas mãos pareciam as de uma boneca. Será que ela conseguiria manejar uma faca, muito menos uma espada? Mia acenou com a cabeça para Azuna e disse, sem mudar de expressão, sim, desde muito jovem, minha mãe. Mas não chegamos a ouvir o final disso. Houve um estrondo alto e forte, e uma pequena janela na parte de trás da sala de estar se quebrou. O que foi isso? Gritei, levantando-me. Uma esfera negra estava saltando pelo chão. Assim que ela viu o objeto do tamanho de uma bola de beisebol, Kismel gritou, todos, prendam a respiração. Aspirei o máximo de ar que meus pulmões podiam suportar e fechei a boca. A bola se dividiu em duas e começou a emitir uma fumaça roxa espessa. Sem mais gás venenoso! Jurei em minha cabeça, sacando a espada de Eventi de mais 3 de minhas costas. Eu não sabia que tipo de veneno era aquele, mas nenhum evento dessa natureza terminaria apenas com o gás. Ao meu lado, Azuna estava com a janela aberta, materializando um objeto semelhante a uma máscara. O item feito de couro era a máscara de gás que o Silon deixou cair quando morreu. Pensei que ela fosse colocá-la em si mesma, mas, em vez disso, ela pulou sobre a mesa e a colocou no rosto de Mia. Mas vidros se quebraram. Dessa vez, as grandes janelas duplas se estilhaçaram, com persianas e tudo, e duas figuras escuras saltaram para dentro da sala. Elas caíram suavemente no chão e se levantaram, sacando lâminas curtas e curvas em uníssono. Os cursores acima de suas cabeças eram amarelos, com o texto ladrão desconhecido. Eles eram NPCs, não jogadores. Assim que as lâminas apontadas em nossa direção brilharam como navalhas, finalmente me lembrei de que estávamos dentro da cidade. Essa era uma batalha de evento de missão, presumi, mas essa casa estava dentro do refúgio seguro do código anticrime da cidade. Nenhum monstro podia entrar na zona, e o HP dos jogadores estava protegido contra danos e não perderia um único pixel, não importava o que acontecesse. Essa era uma das regras rígidas de Sal, pelo que entendi. Mas espere. Um jogador atacando um jogador era um crime, mas seria um crime se um NPC agindo de acordo com a história atacasse um jogador? Eu nunca havia experimentado isso pessoalmente. Seria possível que, se uma batalha de história ocorresse dentro da cidade, o código de segurança poderia não nos proteger de fato? Eu queria gritar para Azuna e Mia voltarem, mas não conseguiria fazer isso com a respiração suspensa. A fumaça roxa, meio translúcida, já estava na altura do rosto e, assim que eu a inspirasse, sofreria algum tipo de debuff. Se o código não funcionasse e eu sofresse danos contínuos, por exemplo, eu poderia beber poções para me manter seguro, mas se fosse novamente um veneno paralisante, eu não teria como neutralizá-lo. Fiz um sinal com a mão, esperando que a mensagem fosse transmitida, e ergui minha espada. À minha direita estava Kismel, com o sabre desembainhado. Ela estava com um anel de antídoto ultra raro, mas isso não significava muito no meio de um gás. Os atacantes vestidos de preto tinham um rosto totalmente envolto em tecido, além de máscaras de gás diferentes da de Silon, que escondiam suas feições. Eles ergueram suas lâminas curvas reluzentes, mas não atacaram. Eles simplesmente não precisavam, ficaríamos sem fôlego em apenas 30 ou 40 segundos. Em outras palavras, tínhamos que eliminar nossos inimigos nesse período. Kismel e eu fizemos um breve contato visual antes de partirmos juntos. Os assaltantes de máscara preta também pularam, uma fração de segundo depois. No instante em que nossas lâminas se cruzaram, os cursores inimigos se tornaram vermelhos brilhantes. Mesmo para mim, no nível 20, a cor parecia escura. O poder que eles exibiam era quase o mesmo que o mortal cavaleiro inferior élfico da floresta no castelo de Ofel, no quarto andar.
Cerrei os dentes e empurrei com força contra o inimigo, mas meu fôlego já estava se esgotando. Faíscas estavam voando do sabre de Kismel onde ela também empurrava, mas mesmo a força do braço da cavaleira de elite não era suficiente para repelir esse inimigo. Tínhamos que quebrar o impasse de alguma forma, antes que o veneno nos atingisse. Querido, Kismel, puxem para dentro, gritou uma voz corajosa, ainda jovem, atrás de nós. Inclinei-me para a direita e vi um flash vermelho brilhante passar pelo meu lado esquerdo. Krakakan! Foi uma série de choques, e o bandido de preto voou para trás, com 3 linhas de efeito de dano em seu peito. Um momento depois, o oponente de Kismel sofreu o mesmo destino e se chocou contra a parede mais distante. Foi Azuna quem ajudou Kismel, e minha própria salvadora foi Mia. Assim como Azuna, ela usou a habilidade de 3 partes do golpe de florete, triangular. Atônito, olhei para a garota mascarada e sua espada curta, mas de aparência elegante. Mas não por muito tempo, não poderíamos deixar passar essa oportunidade. Kismel e eu nos lançamos à frente para desferir os golpes finais em nossos inimigos que caíam. Mas cada um dos assaltantes colocou a mão na cintura, tirou algo do cinto e atirou. Consegui desviar com minha espada, mas eles aproveitaram a oportunidade para se levantar e dar um salto mortal pela janela quebrada. Seus passos se afastaram rapidamente. Vocês não vão a lugar nenhum, pensei, pulando pela janela para o quintal. Com o ar fresco finalmente entrando em meus pulmões, passei pelo portão de madeira e olhei para a esquerda e para a direita, mas não havia pessoas no beco do meio-dia, e nenhum cursor vermelho. Eles fugiram, disse uma voz atrás de mim. Eu me virei para ver a cavaleira elfo negro com um olhar severo. Acenei com a cabeça para ela e voltei para o pátio, fechando o portão de madeira. Eles eram muito fortes e rápidos também, eu disse. Ainda bem que você estava conosco, Kismel. É claro que sinto muito. Você não se inscreveu para tudo isso. Mas ela não mudou sua expressão. Isso pode não ser totalmente verdade. A maldição de Stashion foi um incidente que aconteceu inteiramente entre humanos e não teve nenhuma relação com os elfos. Eu queria protestar, até que Kismel empurrou um objeto longo e estreito em direção ao meu rosto. Parecia com as agulhas de arremesso que os ladrões jogavam quando fugiam, mas quando meu olhar o focalizou, meu queixo caiu. Segurada entre seus dedos estava uma agulha venenosa perversa com um formato hexagonal em espiral, uma espinha de chamargor. Em um primeiro momento, eu me perguntei se os atacantes mascarados não eram ninguém menos que Morte e seu amigo usuário de adagas. Mas isso era impossível, é claro. Seus cursores eram tão amarelos quanto os de Kismel antes de ficarem vermelhos, e se fossem jogadores, ficariam laranja, em vez de vermelhos. Mas então, quem eram eles? Reconheci as lâminas finas em forma de meia-lua que eles usavam, disse ela suavemente. Essas são as armas dos assassinos dos caídos. Você quer dizer os elfos caídos? Perguntei, talvez desnecessariamente. A cavaleira elfa arqueou uma sobrancelha. Reúna sua inteligência, Kirito. Você já ouviu falar de goblins ou orcs caídos em Ankrad? Na verdade, eu preferiria esses, pensei comigo mesmo. Certo. Claro que sim. Mas, o que os elfos caídos estão fazendo aqui? Os elfos não têm nada a ver com essa coisa, esse incidente. Sim, de fato. É possível que eu tenha sido seguida ao sair do Castelo Galei, mas, nesse caso, eles poderiam ter nos atacado no deserto ou na floresta a qualquer momento, em vez de esperar até entrarmos nesta cidade humana, apontou Kismel. Ela estava absolutamente certa sobre isso. O que significava que o alvo era. Dei meia volta no momento em que Azuna e Mia saíram pela porta dos fundos, à direita das janelas quebradas. Azuna estava em modo de alerta máximo, examinando a área com sua rapieira de cavalaria em mãos, enquanto Mia ainda usava sua máscara de gás. O florete que ela havia usado para executar um triangular estava agora envolto em sua bainha, pendurado na parte interna de sua capa cinza. A garota veio a trote, notavelmente calma após o dramático ataque. Ela parecia ter ouvido a conversa entre Kismel e eu e, quando falou, sua voz estava abafada pela máscara, mas não o suficiente para ser indecifrável. Eles estavam vestidos exatamente da mesma forma que os ladrões que entraram em minha casa há 2 dias. Como da última vez, acho que eles estavam atrás da chave da minha mãe. Estou vendo. Em outras palavras, essa garota de não mais de 10 anos não lutou contra ladrões comuns, mas contra espiões elfos caídos ou assassinos de algum tipo, sozinha. Depois de testemunhar como sua habilidade com a espada era tão afiada quanto a de Azuna, eu ainda tinha dificuldade em acreditar nisso.
Ela não podia ser mais do que 1 ou 2 anos mais velha do que a pobre e doente Agatha, cuja missão eu concluí para ganhar a Aneal Blade no primeiro andar. Mas algo era mais importante no momento do que resolver esse mistério. Tirei a chave de ferro da minha bolsa de cintura e a segurei na altura da máscara de gás de couro de Mia. A chave em seu pescoço reagiu, com as duas ressoando levemente. Perguntei: Mia, o que são essas chaves? Você sabe onde elas devem ser usadas? Não, disse ela, balançando a cabeça. Tudo o que a carta de minha mãe dizia era que era uma lembrança de seu tempo com meu pai, então ela queria que eu cuidasse bem dela. Se ela soubesse que pessoas perigosas viriam atrás dela, acho que não o teria deixado sob meus cuidados. Estou vendo. Isso parecia sugerir que não saberíamos a verdade até encontrarmos a desaparecida Teano. Kismel se abaixou e disse à garota: Mia, como você nos encontrou? Você estava nos seguindo antes de eu detectá-la no beco, não estava? Sim, desculpe-me por ter feito isso, mas eu queria ter certeza de que você não estava com os ladrões. Não, não estou culpando você, disse Kismel gentilmente. Só faz sentido que você faça isso, considerando as circunstâncias. A garota com a máscara de gás assentiu com a cabeça e colocou a mão pequena sobre o peito. A chave que minha mãe me deixou e a chave que Kirito possui, pertencente ao meu pai, são atraídas uma pela outra. Mesmo quando separadas por grandes distâncias, elas sempre vibram fracamente, tentando apontar uma para a outra. Hã? Sério? Mudei a altura e o ângulo da chave que eu segurava para apontar diretamente para a chave pendurada no pescoço de Mia. De fato, a chave vibrou sutilmente na extremidade de sua corda. Mia se contraiu, sentindo a mesma sensação em sua chave. Assim, as chaves usavam a vibração para indicar a direção e a ressonância sonora para indicar a distância entre elas. Uma vez que você soubesse disso, não seria difícil nos encontrar, mesmo no interior lotado e complexo de Station. Ainda assim, isso não respondia à pergunta sobre quais fechaduras essas chaves deveriam abrir, e por que os elfos caídos não relacionados iriam querer roubá-las. Enquanto eu olhava para os detalhes da chave que o Silon havia deixado para trás, a Zuna, que ainda estava com a mão no ombro de Mia, parecia ter descoberto algo. Diga, querido, a chave dourada que encontramos no esconderijo em Suribus reage à chave de ferro. Não sei. Abri minha janela e tirei a chave dourada da guia Kites e verifiquei meu registro de missões também, por precaução, mas a última dica ainda não havia sido atualizada. Lord Silon de Station foi morto por ladrões. Você deve encontrar o lugar certo para usar as chaves que ele deixou para trás. Ignorando a questão de quem realmente escreveu essa sinopse, fechei a janela e pendurei a chave de ferro em minha mão direita. A chave de ouro não tinha cordão, então a segurei diretamente em minha mão esquerda e apontei uma para a outra, aproximando-as e afastando-as, mas elas não produziram nenhuma vibração ou som. Mas, em uma inspeção mais minuciosa, elas eram muito semelhantes, exceto pela cor. As chaves em Aincrad eram todas chaves Wordlock antigas, de acordo com o estilo de fantasia medieval. Portanto, embora todas fossem parecidas, pude ver muitos elementos compartilhados no design da cabeça e nos dentes dessas chaves. Isso é, disse uma voz suave, e eu levantei os olhos de meu exame. Mia deu um passo à frente e estava olhando atentamente para a chave dourada através de sua máscara. Essa chave dourada é a mesma que minha mãe pegou na mansão há 10 anos? Sim, acho que sim. Nós a encontramos no esconderijo de Pitagrus na cidade de Suribus. Então, talvez, disse Mia, parecendo brevemente sombria, talvez minha mãe tenha ido procurar essa chave. Eu grunhi. Sim, acho que isso é possível. Terro, o jardineiro, estava seguindo as ordens do Silon, mas embora soubesse que deveria nos paralisar e nos trancar na masmorra sob a mansão, não acho que ele realmente soubesse o propósito dessa missão. Portanto, não acho que ele seria capaz de explicar o que aconteceu com a chave dourada para Teano. Sim, quando Terro me visitou na noite anterior ao desaparecimento de mamãe, eu também estava lá. Mas ele não mencionou nada sobre uma chave. Então, Teano foi para o esconderijo em Suribus? Mas o calabouço do porão não abre sem essa chave, então ela saberia que a chave foi removida. Depois que o Silon foi morto, somente os bandidos e o nosso grupo poderiam ter a chave, então ela tem nos procurado nos últimos 3 dias. Eu me perguntava. Kismel disse: não, isso não é provável. A pessoa com a chave dourada provavelmente teria uma chave de ferro, e Teano sabia que as duas chaves de ferro reagiam. Portanto, se ela quisesse encontrar o detentor atual, não deixaria sua própria chave de ferro em casa dessa forma. Ah, sim. Bem visto.
Tentar encontrar o outro portador da chave sem trazer sua própria chave seria como tentar encontrar as 7 esferas sem o radar de fulano. Então, onde estava Teano? Pense bem, Kirito, disse Kismel, como uma irmã mais velha ou professora. Fiquei boquiaberto. Sobre o quê? Uma chave não faz nada por si só. Para que uma chave seja roubada, deve haver um lugar onde ela seja usada. Ah, agora eu entendi, murmurei, olhando para o céu ao norte. Por cima dos telhados das casas de madeira que ladeavam a pequena viela, a mansão branca como giz podia ser vista no extremo norte da cidade. Depois de ouvir a história de Terro, Teano deve ter deduzido que o objetivo dos bandidos que atacaram Silon era roubar a chave dourada. É claro que o verdadeiro objetivo de Morte não era a chave, mas nossas vidas. No entanto, não havia como Teano saber disso. Se ela estivesse procurando os bandidos que roubaram a chave de ouro, não precisaria da chave de ferro e, na baixa probabilidade de que pessoas diferentes tivessem as chaves de ouro e de ferro, seria uma perda de tempo. Mais importante ainda, como disse Kismel, uma escolha muito melhor seria vigiar o local onde os bandidos precisariam usar essa chave. Quando lutamos juntos na versão beta, Teano era uma guerreira inteligente e paciente. Era bem possível que ela estivesse se escondendo perto da entrada da masmorra do porão para que os ladrões chegassem. Infelizmente, essa foi a maior perda de tempo de todas. Eu ainda tinha a chave dourada, e a gangue de morte parecia não ter interesse em chaves ou cubos. Se Teano estiver na mansão, deveríamos procurá-la e explicar a situação. Sugere. Kismel e Azuna concordaram, mas Mia não disse nada. Alguns segundos depois, seu rosto mascarado se ergueu e, o mais silenciosamente possível, ela disse, Kirito, Azuna. Meu pai os enganou, envenenou e sequestrou, e esperava forçá-los a cumprir um dever perigoso. Atos malignos só geram mais maldade. Foi um castigo divino quando ele foi atacado e morto por aqueles bandidos. Se minha mãe está tentando vingar a morte dele, você não tem obrigação de ajudá-la. Eu só queria avisá-los do perigo que existe, então, por que está se esforçando tanto? Bem. Sua pergunta era perfeitamente razoável, mas eu não tinha resposta. Teano havia me salvado, mas somente no teste beta. Ela não sabia meu nome nem meu rosto nessa versão do mundo, portanto não tinha motivo para ajudar a vingar a morte de Silon, que havia paralisado Azuna e eu e nos colocado em sacos. A missão Maldição de Station ainda estava em andamento, é claro, mas Mia não entenderia o que era isso, e eu estava perdendo rapidamente o interesse em qualquer que fosse a rota correta para essa missão. Eu simplesmente não sabia como explicar tudo isso. Mas, felizmente, em vez disso, Azuna deu a volta na frente de Mia e se abaixou. Não se trata de lógica ou razão. Você tentou nos avisar sobre o perigo que corríamos. Se você também estiver em apuros, é claro que vamos ajudar. Você está preocupada com sua mãe, não está? Mia não disse nada por muitos segundos, antes de finalmente assentir com a cabeça. Sim. Obrigada, Azuna, Kirito e Kismel. Não tem importância. Eu também tenho minha própria conexão significativa com aqueles que nos atacaram, disse Kismel com um sorriso. Então ela perguntou, mas, Mia, por quanto tempo você vai continuar usando essa máscara? O veneno já se foi há muito tempo. Mia levantou as mãos até a lateral da máscara antes de se virar para olhar para Azuna. Você se importa se eu pegar essa máscara emprestada só mais um pouquinho? Está tudo bem, é claro. Mas não é abafado. Estou bem. Eu me sinto mais segura quando estou com isso. Azuna ainda parecia cética, mas depois congelou. Entendi o que ela estava pensando. A máscara de gás que Mia estava usando pertencia ao Silon. Eles estavam separados há 10 anos. Talvez ela nunca o tivesse conhecido de fato, mas agora a jovem era capaz de sentir o cheiro do pai naquela máscara. Se isso a deixava em paz, como poderíamos exigir que ela a tirasse? Mesmo que isso significasse que a aparência da bela e jovem espadachim fosse diminuída. Minha parceira se endireitou novamente e colocou a mão nas costas de Mia. Nesse caso, vamos juntos à mansão do Lorde. Aposto que encontraremos sua mãe lá. Ok, disse Mia com alegria. Nesse momento, uma quarta barra de HP apareceu sob as 3 já existentes no canto superior esquerdo da minha tela. Quando vi o pequeno número ao lado do nome Mia, quase gritei Vusmen. Uma abreviação de o que isso significa. Atualmente, meu nível era 20 e o de Azuna era 19. Depois de se separar no 5º andar, Kismel nos ultrapassou para chegar a 21, e o nível de Mia era 23.
Kismel era um NPC de classe de elite cujas estatísticas eram mais altas do que as de outros NPCs ou monstros do mesmo nível, portanto, a comparação não era direta, mas, no mínimo, isso significava que Mia tinha um poder de batalha equivalente ao de Kismel. Ainda bem que ela não suspeitou que eu tivesse matado Cylon, pensei. De fato, nesse ritmo, em breve teremos mais NPCs do que membros no grupo. Sentindo-me um pouco desajeitado e constrangido, atravessei o portão e entrei no beco.